Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo e irmão Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo e eu recebi de uma amiga e eu queria que você ouvisse esse vídeo e a gente vai fazer alguns comentários sobre a questão de desigrejados. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Interessante que quando você vai para a igreja, as pessoas te recebem. Por exemplo, você nunca aceitou Jesus na sua vida. Aí você foi para a igreja. As pessoas te recebem com todo carinho. Ih, olha, pode entrar, querida, seja bem-vinda. Ai, você é amada. Pode vir, querida. Pastor prega. É interessante. Pastor prega. Aí depois que ele prega, aí alguém diz assim. Ele fala, né? Vem na frente. Vem na frente. Aceitar Jesus como Salvador. Aí você vai lá na frente, levanta a mão, aceita Jesus. Ai, que maravilha, aceitou Jesus. Ai, tem fé que você, tudo bem. Creio em tudo isso, como tem, né? Como tem Cristo que quando a gente declara Jesus Cristo, o Senhor, Ele recebe sim a gente com alegria. O céu, com certeza, né? Com certeza. Afinal de contas, somos filhos, né? Somos criatura feita pelas mãos, sim? Depois desse procedimento todo, você começa aí, é tudo, né? Como é que eu vou dizer a vocês? Um tom de deboche dela, né? Como se fosse tudo um plano. O interessante é que ela fala aqui. É um projetozinho que eles criam, né? É um projeto deles que eles criam. Então, todo esse processo que ela está narrando aqui, que é quando a pessoa chega na igreja e aceita Jesus como seu Salvador, e é tudo um projeto deles. Não é nada de experiência pessoal com Jesus, não. É um projeto da igreja. Vamos continuar ouvindo aí. Você passa pelo batismo, depois você começa a participar da Santa Ceia, depois você entra no conjunto e tudo uma regra. Aí você começa a mostrar o seu talento. Vai vendo, sai daí não. Vamos começar assim, você canta muito bem. Você se sobressaiu em cima de muitas pessoas que cantam também na igreja. Toda vez que você canta, né? Algo acontece, as pessoas se emocionam, né? Sente a presença de Deus, a unção. Aí começa o seu dilema na igreja. Aí começa a perseguição. Até você se desestabilizar e sair. E aí você começa a pular de igreja. Você tem um dom. Você tem um chamado. Você tem uma desenvergadura, um talento. Então você vai ser perseguida o tempo inteiro por causa do seu talento. Pessoas tentando o tempo todo te desestabilizar, te humilhar. Fazer você entender que aquilo ali não é nada, mas ele está com inveja. E aquilo lá na frente? Você é amada, você é querida, você é maravilhosa. Aí depois que tu entra no sistema, é que você vai ver que o sistema destrói qualquer emocional. Pense bem, antes de você entrar no sistema religioso, eu convido você a aceitar Jesus Cristo, ficar com Jesus Cristo, permanecer com Jesus Cristo, olhar somente para Ele, seguir a Ele. Porque o sistema está arrebentando com o emocional de muita gente. Os desigrejados são pessoas que já foram da igreja, que provavelmente ela está falando dela, né? Sempre fala, né? Um amigo meu, ela está falando dela que certamente ela se desagradou por alguma coisa que aconteceu na igreja e provavelmente ela está fora da igreja, saiu da igreja e agora está por conta própria. Hoje existem os desigrejados, aqueles que não têm denominação, não gostam de denominação. Né? E ela fala muito sobre isso, parece que é um plano, parece que a igreja tem um plano
não é? Um plano maléfico, um plano de tratar você bem para depois destruir você. Então a sugestão que ela dá, eu estou dando um resumo aqui do vídeo dela, a sugestão que ela dá é você sair. Isso é, você aceitar Jesus, é você ter um encontro com Jesus, você seguir Jesus, mas estar desligado do sistema. Meus irmãos, eu quero dizer para você que existem dois tipos de igreja. A igreja organização e a igreja organismo. A igreja organização, a gente se refere a, por exemplo, às denominações, aos batistas, Assembleia de Deus, Universal, Congregacional. É o que a gente chama de organização. A igreja, denominação. Né? E é importante saber que quando você entra para a igreja, quando nós entramos para a igreja, aceitamos Jesus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter conflitos, né? Vai haver conflitos. Isso aí é inegável. Ali em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: se for possível, se possível, tenha paz com todos. Ele está dizendo que tente buscar sempre, alcançar sempre a paz com todas as pessoas, manter a paz com todas as pessoas. Tentar evitar conflitos, buscar pacificidade com as pessoas, buscar harmonia com as pessoas. Porém, gente, tenta entender uma coisa: nós temos que viver em paz com o nosso próximo, não vingar, deixar que Deus faça justiça. Agora, a responsabilidade da gente, do convívio, ela é individual. Nós temos que conviver com a paz, nós temos que fazer com que tenha paz na igreja. Vai ter conflito. Eu não quero iludir você, quando você entra para a igreja vai ter conflito, porque são várias pessoas que estão reunidas, são várias criações, várias famílias. Então tenta entender isso, são vários tipos de pessoas reunidas no lugar. Ou será que na sua família não tem conflito? Ou será que na sua universidade não tem conflito? Ou será que na discussão política não tem conflito? Ou será que em vários encontros ou no seu trabalho não tem conflito? Tem conflito, porque onde tem ser humano tem conflito. Entenda, o que ela coloca é como se a igreja fosse o único lugar onde tivesse conflito. Mas existe conflito em todos os lugares. Todos os lugares têm conflito. Por quê? Porque isso é da igreja. Aí eu falo, isso é da instituição, é da igreja. A igreja criou esse sistema? Não. Isso é do ser humano. O ser humano vai ter conflito. Em todo lugar vai ter a mesma coisa. Quando você chega no seu trabalho, os primeiros dias de trabalho é maravilhoso, né? Conhecer gente nova, né? Gente simpática, gente que a gente simpatiza, gente que a gente começa a conhecer o jeitão das pessoas de ser, não é? Não é assim no trabalho? Ou na faculdade, quando chega na faculdade, né? Quando você começa a estudar na faculdade, tudo é colorido, né? Tudo é maravilhoso. Mas com o tempo, no trabalho, na faculdade, as coisas começam a mudar. Você vai vendo quem são as pessoas, as pessoas vão conhecendo os falsos, as pessoas vão conhecendo aqueles que a gente deve confiar, quem não deve confiar. Vai formando amizades, tanto na escola, na faculdade, na vizinhança, dentro dos parentes. A gente só vai conhecer as pessoas do convívio com elas. E na igreja não é diferente. Igreja não é outro mundo. Igreja onde há conflitos. Basta ver, a gente pode lembrar, Pedro e Paulo, não é? Pedro estava conversando com os gentios, e aí o que aconteceu? Paulo fez o quê? Quando chegaram os judeus, Pedro deixou os gentios de lado e fez que parou de falar com os gentios, começou a falar com os judeus. E aí Paulo foi lá e resistiu na cara, diz a palavra de Deus, dizendo: sendo tu judeu, quando chega o judeu você muda de assunto? Você tem duas caras? Então isso já existia na época de Paulo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé tiveram diferenças e tiveram que se separar. Então isso, ela diz como se... Então Jesus Cristo fez a igreja. A igreja é importante ter esses conflitos para que esses conflitos sejam solucionados, sejam resolvidos. A palavra de Deus diz que quando você se aborrecer com seu irmão, vai você e seu irmão, conversa com ele e se acerta. Se ele não quiser se acertar, você leva ele aos presbíteros da igreja e tenta se acertar com seu irmão. Se ele não desejar, a Bíblia diz que deve levar a igreja e considerar como gentio. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros e incentivamos o amor e as boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, sendo costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então o cristão ele deve se encorajar ao outro cristão a ir à igreja. Não é encorajar a pessoa a ter a sua independência. Essa pessoa, ela é uma divulgadora da independência. O que acontece hoje? Hoje existem os desigrejados e eles se acham independentes, sem precisar de igreja. Mas é interessante que outro dia eu vi
na internet o encontro dos desigrejados. Eu achei curioso, porque eles estavam marcando para se reunir os desigrejados em algum lugar, em algum teatro, algum lugar assim. E eu achei interessante que eles estavam pedindo doações para pagar o aluguel do local onde ia ter o encontro. Então, quando houve o encontro dos desigrejados, ali era uma igreja, a igreja dos desigrejados. Então, nem mesmo eles conseguem ser desigrejados. Evangelismo, leitura da palavra, oração e comunhão sustentam a igreja. Uma pessoa que se acha independente, certamente não vai conseguir resolver os problemas todos dela. Então, eu vejo essa moça como um desserviço, né? Esse vídeo como um desserviço, e ela apresenta o problema. Qual é a solução do problema? Ficar em casa, ouvir os louvores, ler a Bíblia sozinha, não é? E um dos ensinos que Deus nos dá é que nós devemos nos reunir juntos para cantar louvores, para ler salmos. Os discípulos, depois que Jesus foi aos céus, os discípulos não foram para cada um para sua casa e cada um passou a adorar a Jesus na sua casa. A Bíblia diz que eles se reuniam regularmente para adorar ao Senhor. Eles reuniam para oração. Lembra quando Pedro retornou para casa e foi livre daquela prisão e ele retornou para casa? Os irmãos estavam em constante oração juntos. Então é importante nós congregarmos juntos. A comunhão é um dos pilares da igreja de Deus. A comunhão é um dos pilares que sustentam a igreja de Deus. E esse é um grande erro dos desigrejados, ou pelo menos ela parece ser uma desigrejada, é achar que pelo fato de ser igreja, organismo, e aí entra igreja, organismo, nós falamos de igreja, organização, que é denominação, igreja, organização, que é departamento de escola dominical, que é conjunto, que é evangelismo na praça. Isso é igreja, organização. Mas a igreja, organismo, ela se refere a algo mais profundo. Isto é, eu aqui, você aí, outras pessoas em outras denominações são a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o edifício de Deus. Quando fala igreja, organismo, significa um órgão vivo que existe. Um irmão lá no Piauí, um irmão lá no Ceará, um irmão lá em Curitiba, um irmão lá no sul do Rio Grande do Sul, são igreja de Deus. Mas o fato de ser igreja de Deus, de ser a igreja viva de Deus, ele não deixa de ter a necessidade de ter comunhão uns com os outros nas suas igrejas. As igrejas têm problemas, as igrejas têm dificuldades sim, mas ainda é o melhor lugar para trazer o pecador, ainda é o melhor lugar para pregar o evangelho, ainda é o melhor lugar para estar. É melhor você estar fraco dentro da igreja, porque você pode vir a se fortalecer, do que você estar fraco fora da igreja. Então diga não ao desigrejismo, diga não aos desigrejados. Se vê alguém com papo ao sistema, é sempre assim, sistema religioso. Não é? É a pessoa que não quer compromisso, não quer se submeter a pastor, não quer se submeter à liderança, ele quer ser independente. Eu costumo dizer que o desigrejismo é a adolescência daquele que vai cair, que está prestes a cair. A adolescente é isso, ele acha que sabe de tudo, ele acha que ele não precisa dos pais, ele acha que ele não precisa se submeter a ninguém. Qual a sua opinião? Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa seu comentário, porque certamente nós vamos comentar, nós vamos debater, porque aqui é o Podcast, e Podcast, você sabe, debates com inteligência. Um abraço a todos, fiquem na paz, tchau.